Então, pessoal, sobre as habilidades que eu citei, essas 6 que eu li na outra gravação, chama a atenção algumas coisas interessantes nelas antes da gente trabalhar com elas. Por exemplo, eu destaco aqui para vocês, né? Existem duas de classificar, uma de identificar, outra de construir e duas de determinar. Também dá para perceber uma coisa interessante, ó. Todas as habilidades elas iniciam com verbos, né? É uma frase imensa, mas começa com um verbo, justamente para indicar uma ação a ser executada. Então você tem que fazer alguma coisa. Não é simplesmente pegar e tá, eu sei. Não, você tem que realizar algo no processo e demonstrar esse algo, né? Tem que mostrar que sabe fazer aquilo. Então, quando se diz identificar, é aquela coisa do assim, por exemplo, eu mando alguém na sala de aula, por favor, vê lá para mim, identifica quem são os alunos que ainda não entregaram o trabalho tal. Aí você vai lá, sai perguntando para todo mundo, tal, traz os nomes e fala, são esses aqui. Então, é uma procura, né, é uma localização e depois uma exposição dessa condição, né, desse resultado, melhor dizendo. Construir é aquela coisa tipo quebra-cabeça. Você tem um monte de peças e você vai juntando as peças para poder fazer alguma coisa aparecer depois com essa união, com essa junção das peças. Então, construir a função horária. Você vai montar uma fórmula. Para isso, você vai precisar de dados. Você vai atrás dos dados. Os dados são as peças do quebra-cabeça. E aí depois você monta a fórmula e pronto. Tem que mostrar ela prontinha, né? Como se fosse o objeto pronto. Quando se fala em determinar, determinar é dentro daquela área do calcular, praticamente, porque a gente está dentro de um assunto que aborda o raciocínio lógico. Então, determinar a posição, você vai pegar informações, vai utilizá-las e vai calcular qual é essa posição. Determinar o instante, você vai pegar informações, também vai determinar através do cálculo qual é o instante relativo àquela pergunta que possa aparecer para você. Já classificar esses dois itens são muito fáceis. Basta você conhecer algum assunto e, na verdade, você identifica características daquele assunto para você poder falar. Então, nesse caso, é esse o nome que tem que ter. Por exemplo, ó, vamos pensar assim em biologia. Vou pegar o exemplo da biologia. Você tem características celulares que diferenciam se a célula é vegetal ou se a célula é animal. Uma das principais características é a existência do cloroplasto, né? Aí você vai lá, analisa no microscópio uma célula que mostram para você. E você vê que tem cloroplasto, você fala, então é uma célula vegetal. Pronto, então você classificou aquela célula, né? Você na geologia, você tem características que definem um mineral, por exemplo, dureza, maleabilidade, translucidez, né? E assim por diante. Você sai medindo, verifica qual é a parte que ele refrata a luz, qual é o grau de dureza que aquele mineral apresenta, vários elementos, né? Se ele é resistente ao ácido ou não, se ele quebra fácil, qual é a maleabilidade dele. E aí você fala, olha, esse aqui deve ser, por exemplo, um mineral que é um cristal, por exemplo. Né? Então você consegue dar um nome para ele. Na física é a mesma coisa. Você vai verificar algumas características e vai poder falar que tipo de movimento está acontecendo. Né? Você vai classificar o movimento. Então agora nos próximos vídeos a gente vai fazer a colocação de cada uma dessas habilidades e aí a gente vai explicando melhor, tá bom?